Graças a Deus, Ele me dá a oportunidade para pregar a palavra do Senhor. Na noite deste dia, este culto, irmãos, ele seria realizado ontem, dia 17 de agosto do ano de 2025, sendo que, por motivo maior, que a gente prefere não expor aqui, não podemos realizar o culto. Mas como nós não perdemos a oportunidade, nós estamos aqui hoje em nome de Jesus. Nós estamos aqui para trazer a mensagem de Deus para o teu coração. E neste inteirinho, ou seja, neste tempo que o Senhor nos coloca ali mais à disposição dele, eu entendo como tempo suficiente para ele falar um pouco mais. Ele fala com os seus. Então, ele dá a oportunidade de trazer a mensagem da palavra de Deus. E se eu fosse pregar ontem, eu acredito que não era eu a pregadora de ontem, tá? Eu teria outro sermão. Mas o Senhor nos deu, irmãos, esse sermão de hoje. E eu compartilhei aí nas redes já uma parte da pregação, tá? E ali, só que é com a inspiração de Deus para a minha vida, né? Essa pregação é a inspiração de Deus para a minha vida. E Ele dá primeiramente a mim para que eu possa contribuir, retribuir para a igreja. Nós alcançamos as nações. Este é o foco. Nós alcançarmos nações. A palavra do Senhor, ela ser propagada em tempo e fora de tempo. Tá? E ali o Senhor nos dava essa pregação. E no momento, irmãos, em que eu fui convidada, você vai pregar hoje, eu não tenho o mínimo de condição hoje. E a pessoa aceitou de forma deliberada, sem nenhuma contestação. Tudo bem. Só que Deus tem algo extraordinário para falar contigo e comigo neste momento. Aleluia. E o Senhor disse, como é? Não. Porque os teus pensamentos não são os meus pensamentos, diz o Senhor. Nem os teus caminhos, os meus caminhos. Também assim diz o Senhor. E será feita a minha vontade, e tu vais retornar, e a pregação eu vou te dar, e tu vais falar a minha palavra. Para isto eu te comissionei. Tá? Então assim estamos aqui em nome de Jesus, para trazer a mensagem de Deus neste momento. E não bastando, o Senhor também me fez compartilhar com algumas pessoas mais próximas. Um louvor que ele chama Deus muda os cenários. Ele muda o cenário. Ao louvor das antigas. Deixa eu ver se eu consigo identificar o ano deste louvor. Eu não consigo. Mas, irmãos, eu acredito que é dos anos 80. Ele muda o cenário. E tem tudo a ver com a pregação que será exposta hoje. Como eu gosto de louvar, o ministério que o Senhor tem nos dado, né? O ministério que o Senhor também dá aos seus filhos, é o ministério do louvor, de você cantar para a glória, são hinos espirituais, hinos para a glória do nome do Senhor, hinos que exaltem a Deus, não é que exaltem o homem, hinos que exaltem e engrandeçam o nome do Rei de toda a glória, o Rei de toda a existência. Tá? Então vamos louvar aqui, irmãos. Quando tudo parece perdido, quando falta o ombro amigo, o inimigo quer tirar proveito da situação, são as raposinhas. Quando as portas estão todas fechadas e sentado à beira da estrada, você sente que todo o controle fugiu das suas mãos. Quando tudo parece ao avesso e a alegria mudou de endereço, você tenta, porém, de si mesmo, não podes fugir.
E aí só existe um caminho, é deixar Jesus agir sozinho. Ele tem o controle de tudo e sabe agir. Ele entra na história e muda o cenário e acerta aquilo que está errado. O que está quebrantado conserta e põe no lugar. Glória a Deus. Se o vaso trincou, ele faz novamente. Ele tem uma oficina que conserta a crente. E quem está carente de ajuda, ele vai ajudar. Ele muda o perdido em achado e acerta o que está errado. Quem partiu sem destino e sem rumo, ele faz retornar. Da derrota ele faz vitória, ele muda o rumo da história e decreta com todas as letras vitória em teu lar. Glória a Deus. Se o inimigo roubou o que é teu, usurpando o que Deus te deu, não vai mais ficar desse jeito, Deus não vai deixar. Ele vai devolver novamente, o diabo não ganha do crente, a muralha que está em tua frente, Deus vai derrubar. Aleluia! Ele entra na história e muda o cenário e acerta aquilo que está errado, o que está quebrado conserta e põe no lugar. Se um vaso trincou, ele faz novamente. Ele tem uma oficina que conserta o crente e quem está carente de ajuda, ele vai ajudar. Aleluia, irmãos, que palavra, né? Que louvor. Ele tem uma oficina que conserta a crente. E é necessário. Tudo tem, né? Tem um propósito, nada é por acaso. Não existe o destino. Não, irmãos, existe a providência de Deus, existe o tempo de Deus, existe o operar de Deus e existe a forma sobrenatural de Deus agir, do qual nossa mente humana nós não conseguimos captar, nós não conseguimos compreender, mas o Deus de toda a ciência, de toda a sabedoria, Ele sabe o que faz. Ele está no controle de tudo. Aleluia. Vamos meditar aqui, irmãos. A pregação hoje chama-se O Livramento e o Caminho Perfeito. Quando Deus muda o cenário. Aleluia. E hoje nós vamos meditar aqui, irmãos, no Salmo 18. O Salmo 18, ele é um salmo que é um cântico um cântico de louvor, né? Um cântico de Davi, é um louvor pelas suas muitas bênçãos, pelas suas muitas bênçãos, e Davi exalta a Deus que o livre dos inimigos e das mãos de Saul. E naquele momento de extrema angústia, de extrema melancolia, de extremo sofrimento, nada diferente do que o cristão enfrenta no seu cotidiano, no seu dia a dia, tá? Davi recorre-se a Deus. Então vamos ler aqui, irmãos, eu vou ler inicialmente o Salmos 18, do versículo 1 ao 12. Eu te amarei de coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte e o meu libertador. O meu Deus, a minha fortaleza em quem eu confio. O meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno, torrentes de impiedade, me assombraram.
cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia, eu invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu, oh meu Deus, desde o seu santo templo, Ele ouviu a minha voz, e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Então, a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto ele se indignou. Do seu nariz subiu fumaça, e da sua boca saiu fogo que consumia. Carvões se acenderam dele. Abaixou os pés e desceu, e a escuridão estava debaixo de seus pés. E montou no querubim e voou. Sim, voou sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu lugar oculto. Sim, voou sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu lugar oculto. O pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus. Ao resplendor da sua presença, as nuvens se espalharam, e a saraiva e as brasas de fogo. Aleluia. Eu vou até aqui, mas eu vou meditar em vários outros versículos. E nas minhas anotações, irmãos, eu fiz questão de deixar registrado alguns versículos. O 18 primeiro, Davi começa a falar, a dizer, uma declaração de amor. Declaração de amor que eu recebo todo dia do meu marido. Declaração de amor, logo cedo. Todo dia eu recebo, todo dia ele recebe também. Uma declaração de amor, só que aí a declaração de amor a Deus. Que fique bem claro, antes de declarar ao meu marido, declaro primeiro a Deus. Antes de declarar ao meu marido faz a mesma coisa comigo, nós temos esse costume. E ele fala, eu te amarei de coração, ó Senhor. Ele começa a derramar o seu amor, mostrando ao Senhor o quanto ele o ama. Ó Senhor, e não bastando ele fazer a declaração, ele assegura, Senhor, tu é a fortaleza minha. Davi confirma e acredita que o Senhor é o amado da alma dele. Aleluia! Ele acredita e assegura, deixar registrado no cântico que ele faz, louvando a Deus porque ele livrou das mãos dos inimigos e principalmente de Saul, tá? Ele assegura que Deus é a fortaleza dele. Aí começa, nós vamos refletir aqui. Quem é a tua fortaleza? Quem é a tua fortaleza? Não estou falando daquela cidade linda, da qual a minha mãe, por adoção, reside. Eu estou falando. Quem é a tua força? Fortaleza vem demanda de força. Quem é a tua força? Quem é a tua fortaleza? A fortaleza de Davi, o Senhor já nos manda alertar que a fortaleza do homem é Deus. Aleluia. Fica a sua reflexão para você ver quem é a sua fortaleza. Talvez a sua fortaleza seja a força do seu braço. A Bíblia diz que é enganoso, viu? O homem que confia em si mesmo cai em muitas armadilhas. Confie no Senhor. Aí no versículo 2, 18:2, Davi diz que Deus é a rocha em que ele confia. Vamos aqui? O Senhor é o meu rochedo. É minha rocha.
Ele é o meu libertador. Ele é o meu Deus, a minha fortaleza em quem eu confio. Ele é o meu escudo e a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Que declaração de amor! Já imaginou alguém chegar para você e dizer: rapaz, você é minha fortaleza, você é o lugar que eu me refugio, você é em quem eu confio, você é o meu escudo? Eu ficava tudo acanhada. Eu não queria nada, eu não parar, eu não sou nada disso, não. Não é nada disso que você está pensando. Esses atributos, essas qualidades pertencem a Deus. Glória a Deus. Você não pode nomear um homem para ser o seu escudo, a sua fortaleza, a sua confiança, né? A sua salvação. Não. É Deus. Davi faz questão de você, ele faz sala. Ele coloca tapete vermelho para Deus. Ele se derrama. Por isso que a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Deus, na sua presciência, já sabia esse cara. É esse aí. Esse vai dizer que eu sou, que eu sou o lugar forte dele. Eu sou o libertador dele. Eu sou o Deus dele. Eu sou a fortaleza dele. Ele só confia em mim. Eu sou o escudo dele. Eu sou a força da salvação dele. Eu sou o alto refúgio. Esse é o verdadeiro adorador. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas mesmo segundo o coração de Deus, em algum momento Davi falhou, como eu falho, você falha também. Tá? Davi diz que Deus é a rocha em que ele confia, o seu lugar forte, o seu libertador. Já no primeiro versículo ele disse que o Senhor era a fortaleza. Ele torna a dizer que o Senhor é a sua fortaleza. Irmãos, o que é que a gente pode extrair disso aqui? Se ele repete entre um versículo e outro, é porque esta palavra estava muito forte na mente de Davi. A fortaleza dele era Deus. Que a sua fortaleza e a minha seja Deus. Ele diz que a sua fortaleza, o seu escudo, a força da sua salvação, o seu alto refúgio. O que é refúgio? Você sabe o que é um refúgio? Você sabe? Vamos lá? Refúgio é aquele local onde nós vamos buscar abrigo naqueles momentos difíceis. Às vezes tem uns locais que eles nomeiam refúgio, ali como se fosse um spa, né? Um local para você relaxar, para você descansar, para você remoer ideias, para você se aplicar, para você buscar novas inspirações. É um refúgio. Mas não é um esconderijo, é um refúgio. É um refúgio. E você passa pouco tempo naquele refúgio. Aquele refúgio é pouco tempo. Porque o Senhor nos chamou para uma batalha. Então passa um pouco tempo refugiado e volta para a batalha. Campo de guerra. Né? O mundo é campo minado. Você sabe o que é refúgio? Então já expliquei para você o que é refúgio. Tá? Você tem algum refúgio? Você se refugia em quê? Hoje eu vou colocar você para pensar. As tuas respostas não vão importar para mim, porque eu não te conheço e a gente não está frente a frente para dialogar e eu poder te ajudar. Tá? Mas você repense. O que é refúgio? Aí eu fiz questão de dar a aulinha. Se você tem algum refúgio, você tem algum refúgio? Tá. Você se refugia em quê? Como tem sido as suas escolhas? Irmãos, não é
lavagem cerebral, mas é convicção de vida. O refúgio do cristão é a Bíblia Sagrada. Aleluia. Ainda há pouco, eu estava subindo e caiu no meu feed uma reportagem recente, 2 semanas atrás. Quem quiser só comentar aí e pedir que eu mando o link. O QI mais alto do mundo. O homem, eu não consegui gravar o nome dele, é sul-coreano, não é isso? Sul-coreano? Ele é um sul-coreano, um jovem, com o QI parece que é 238, 268, alguma coisa assim. Não sei precisar, mas está na reportagem, posso mandar o link para você. E ele foi diagnosticado como o QI mais alto do mundo. Então, me interessou. E principalmente pela chamada. O QI mais alto do mundo diz: o meu QI é um dos mais altos do mundo, porque a Bíblia é o meu livro de cabeceira. A Bíblia é a minha fonte de sabedoria e inspiração. Um sul-coreano. Tá? Um sul-coreano. Eu vou deixar. No primeiro comentário deste vídeo, eu vou deixar a matéria, tá? O link que chamou bastante minha atenção. Tá? E ele reconhece que a sabedoria dele é oriunda de Deus. E tem respaldo bíblico, porque a Bíblia diz que quem não tem sabedoria peça a Deus, que Ele dá a todos de forma deliberada e não lança injusto. E você também não paga mensalidade para ter essa sabedoria. O preço já foi pago, viu? O preço de sangue, lá na cruz do Calvário. Aleluia. Como tem sido as suas escolhas? O que é que você tem feito com a sua vida? Responda para si mesmo e reflita. É só responder por um momento. Você pode fazer até pegar um caderninho, anotar essas perguntas, anotar depois ver as suas respostas e reflita sobre as questões da sua vida. Em 18:3, Davi agora faz uma revelação, dizendo como foi as saídas para as muitas questões da vida dele. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e eu ficarei longe dos livre dos meus inimigos. Irmãos, preste atenção em nome de Jesus. O inimigo do cristão é no reino espiritual. É no reino espiritual. Tá? É no reino espiritual. Então, está lá, como tem lá em Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10. A nossa luta não é contra a carne e o sangue. Aí tu sai para cheio de inimigo. Não tem inimigo, não. Não tem inimigo de jeito nenhum. Me faz lembrar um testemunho que eu escutei nesses dias. Disse que o cristão, o servo do Senhor, saiu para evangelizar. Quando saiu para evangelizar, foi entregar o folheto. Nada mais óbvio, nada mais pontual, nada mais justo. A gente sai, cada um dá o que tem. Eu tenho o folheto de Deus para me entregar. No dia dos pais eu tive uma rosa para lhe entregar. Agora, quando eu mostro aqui a minha intimidade, deixa de ser intimidade. Você está vendo o meu cabelo, meu penteado, o meu óculos, está vendo as minhas vestes, está vendo, não deixa de ser algo íntimo. Mas quando eu mostro, eu tenho um foco. Eu quero atrair a tua alma para Cristo. Quando eu vou para uma praça, eu tenho um foco. Eu quero alcançar almas para Cristo. Tá? Novamente aquele louvor do Nani Azevedo. Eu vou lançar a minha rede ao mar, para muitas vidas alcançar.
Eu quero almas. Eu tenho espírito de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede almas. Eu estou lançando a minha rede ao mar. Eu estou mostrando a minha face. Sem monetização. Sem te pedir nada em troca. Apenas que você dê crédito a esta palavra e que o Senhor consiga mudar a tua vida. Não tem nenhum interesse financeiro por trás destas pregações. E aquele homem foi pregar. Ele foi com uma filhinha. Não, ele foi sozinho. E chegou junto de um homem ali e entregou o folheto. Ele disse: "Ah, tu é crente?" Ele: Sou. Entregou a patente dele, né? Sou crente. Tu é crente, é? Eu recebo esse folheto. Agora só recebo se deixar dar uma mãozada na tua cara. Disse: como é? Eu recebo. Mas se tu deixar, dar uma mãozada, que não é uma pedra que não é um burro, não. Uma mãozada assim, na tua cara. A filha do cidadão que chamou a atenção do crente, fez essa proposta para lá de inusitada, ficou olhando assim para o pai. Aí o crente disse: meu Senhor sofreu muito mais por mim. Ele foi tão esbofeteado. E esse homem está dizendo que para escutar a palavra de Deus pela minha boca, e eu sei que Deus tem algo na vida dele, eu preciso ser esbofeteado. Ele disse: pode beber. Deu a face. Quando deu a face, o cara deu uma mãozada. Irmãos, disse que ficou a marca das mãos daquele homem. Era forte, o que bateu no irmão. As marcas ficaram aqui cravadas assim no rosto do servo do Altíssimo. Não bastando, o irmão disse: pronto, agora eu posso pregar para o Senhor? Ele disse: não, pode não, porque o Senhor quer que eu leia nesse folheto. Eu quero, é importante. Depois que o Senhor lê esse folheto é que eu vou começar a evangelizar. Ele disse: pois eu só leio se o Senhor permitir que eu dê uma mãozada no outro lado, na cara, para deixar marcar dele. O irmão saiu com a pele muito clara, ia sair. Ele disse: só se você deixar. Eu bati no outro lado. Ele lembrou-se: mas o meu Salvador foi esbofeteado várias vezes, em vários lados. E ainda blasfemava, disse: diz aí quem foi que bateu, tu é o Cristo, diz aí! Quando o irmão disse: está certo, pode? Aí virou o rosto. Quando virou o rosto, a filha daquele homem que estava desafiando o crente disse: papai, não faça isso não. Não faça isso com o irmão, não. O irmão é um servo de Deus. O Senhor bateu nele, está com o rosto todo desfigurado, está todo vermelho. Papai, o Senhor é forte, o irmão é franzino. Não faça isso não. A menina com uns 9 para 10 anos. Quando veio, o irmão olhou para a criança, investiu na criança. O pai começou a chorar. Quando o pai começou a chorar, o irmão ficou olhando, ele abaixou, dobrou os joelhos e disse: eu quero ser crente. Ele disse: mas eu nem levei a outra mãozada que o senhor disse que ia dar. Ele disse: irmão, é porque minha filha era muda de nascença. Aleluia. Deus fez um milagre. Naquela hora, Deus fez um milagre. E é necessário passar alguns percalços, alguns calvários, algumas noites insones, alguns momentos tenebrosos, algumas situações vexatórias, alguns momentos que você não está no meu escrito, não, mas está no de Deus. É necessário. Não é? Então, Davi diz assim: eu invoquei o nome do Senhor, que é digno de louvor. Só a Deus adorarei
vez e só a Ele prestarás culto. Cuidado com isto. E agora a história do culto ao corpo. Tem a história do culto, não. Só a Deus adorarei, só a Ele prestarás culto. Só a Deus. Tá? E é saudável, eu também malho bastante. Uma academia em casa que meu esposo fez. Tá? Então, está tudo muito bem, tá ótimo. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de honra, e ficarei livre dos meus inimigos. Então, o inimigo do crente é espiritual. Veja aí nessa questão. O inimigo utilizou uma ferramenta para desafiar o irmão, mas Deus permitiu, porque por trás daquela investida, até da mãozada que o irmão levou, que estava prestes a levar a segunda, é porque o milagre ia acontecer. Jesus curou, Deus curou aquela criança que era muda de nascença, e foi fundamental que aquele irmão experimentasse aquela situação para que efetivamente ele pudesse propagar as boas novas de salvação. Então, o inimigo do cristão está lá em Efésios 6 e 10. O inimigo do crente é espiritual. Viu? Cuidado com essa história. Tanto inimigo, que tanto inimigo é esse, amigo? Que tanto é o inimigo do crente espiritual, porque nós não temos que lutar contra a carne e sangue, mas é contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O inimigo do crente é esse. Tá? Pare com essa história. Tá? Que quando você vê alguma situação, você sabe que aquela situação, de repente, aquela criatura está sendo utilizada como um instrumento do mal. Tá? Mas você sabe, que é fria. Aí você já lembra de Efésios 6, a partir do versículo 10. Tá? E usa aqueles instrumentos que estão lá. Aí ele diz aqui, a quem você vai invocar na hora angustiante. Ele invocou o nome do Senhor. Você está invocando quem na hora da angústia? A quem você está buscando na hora da angústia? A quem você está invocando na hora da angústia? A Bíblia ensina, tem a história. Davi invocou a Deus, invoquei ao Senhor, e o Senhor me livrou dos meus inimigos, e que fique muito claro, são os inimigos espirituais, e ele foi quebrando, ele vai dissipando, irmãos. E vamos aqui, veja a quem eu coloquei, a quem Davi invocou. Ele invocou o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficou livre de todos os seus adversários. Aleluia. Aí eles aqui, cordéis da morte me cercaram, e angústias da impiedade, angústias, torrentes da impiedade, correntes do inferno se apoderaram de mim, me assombraram. Veja a angústia de Davi, veja ali, irmãos, a Bíblia diz que Saul, com espírito de inveja, Saul começou perseguir Davi, porque as mulheres começaram a cantar. Davi ganhou os seus mil, e Davi, Saul ganhou nas batalhas, né? Os seus 1000 e Davi os seus milhares. Aí Saul já começou a olhar Davi com indiferença. Ele está falando para ele agora, senão ele. Davi estava lá servindo a Saul, e Saul era o escolhido. Mas aí depois Deus rejeitou Saul. Saul começou a olhar Davi com outros olhos, o espírito de inveja. Tá? O espírito de inveja. E Davi estava ali. O que é que Davi fez, irmão? Davi foi buscar refúgio em Deus. Davi fugiu. Davi se escondeu. Davi ficou aquele tempo. Agora tem o tempo de Deus. Agora é o tempo de Deus, viu? É o tempo de Deus. Tá? Como eu falei, refúgio, não é tempo não. Eu não estou indo para refúgio, não. Estou indo para a guerra. Aí está na guerra. Aqui não é colônia de férias, aqui é campo de batalha. Tá? Nosso descanso não é aqui não, descanso é na eternidade. É na glória, com Deus. Tá? Aqui é isto mesmo. Aí diz assim,
Cordéis da morte me cercaram. Ele estava jurado. Saul, se eu quero, mas vai ser. Saul ficou ali e tal. Tá certo? Saul queria exterminar Davi. Cordéis da morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim, me assombraram. Mete assombro, mete medo, tá? Cordéis do inferno me cingiram. E eu fui buscar esse termo cingir, não é um termo popular, é um termo diferenciado. Eu fui pesquisar. O que quer dizer quando você está cingido? Diz assim, você está cingido de fogo. Cingir os pés para a pregação do Evangelho. Toda vez que fala cingir, o que quer dizer cingir? Cordas do inferno, no versículo 5, me cingiram. E não sabe o que quer dizer cingir. Está de prontidão, com foco e determinação. A morte estava de prontidão, focada e determinada. Eu vou pegar Davi. Está aqui na minha. As cordas espirituais estavam ali. Eu vou pegar. Prontidão, foco e determinação. 3 hábitos saudáveis, se forem usados para a glória de Deus. Mas neste caso específico, olha, os cordéis, da morte cercaram, e as correntes de piedade me assombraram, e as cordas do inferno me cingiram. Estavam de prontidão. Estou só esperando. Mas ninguém espera estar aqui. Eu estou só esperando. De prontidão, focado, determinado. Mas Jesus chegou primeiro. Glória a Deus. Laços da morte me surpreenderam. Ele ficou surpreso. O que é isso aqui? Ele ficou surpreso. Tá? Ele ficou surpreso. Aí eu coloquei aqui. As surpresas inevitáveis e negativas que o ser humano passa na sua trajetória existencial. Meu filho e minha filha, presta atenção em nome de Jesus. Não tem como fugir, não. Nós somos provados e aprovados para podermos desfrutar do andar superior, da intimidade com Deus. Não é de qualquer jeito, não. Não é de qualquer jeito. Deus nos chama. Tá bom. Mas olha, prepara. Cinge o lombo, ele manda cingir. Só que nesse ponto ele manda a gente cingir para servir com foco, determinação e prontidão. Tem que estar alerta e prontidão. Aleluia. Aí ele fala no versículo 6. Eu perguntei assim, o que fazer nesta hora? Tem que ter uma solução. Nesta hora em que os cordéis da morte nos cingem, angústias do inferno se apoderam de nós, encontra aperto, encontra tristeza, os terrores nos assombram. O que é que a gente faz? Tem que ter uma solução. E a Bíblia tem que ter uma solução. Tem um problema, mas também tem que ter uma solução. O que fazer? Davi ensina em 18:6. Aí ele diz: na angústia, já vou terminar. Na angústia eu invoquei ao Senhor. Eu invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Na angústia, o refúgio dele já tinha ido lá. Eu queria ver agora valendo. Uma coisa é você falar, outra coisa é você efetivamente cumprir o que você falou lá em cima. Lá ele diz: Deus é o meu refúgio, é a minha fortaleza, é a minha torre forte, é
Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. E eu perguntei aqui, e o que é que Deus faz? Pois ouvir o clamor angustiante de Davi, que ele mesmo disse que ele estava angustiado. O clamor angustiante de Davi, Deus acha. Aí Deus faz. Aí Deus faz. Aí diz assim, desde o seu santo templo, ele ouviu a minha voz e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Aleluia! Naquele momento que Davi clamou, a Bíblia relata que o seu clamor chegou nos ouvidos de Deus. Aleluia! E chegou perante a sua face. Glória a Deus. Aleluia! Aí eu coloquei aqui, do seu santo templo, Deus ouviu a minha voz, pois aos seus ouvidos chegou o meu clamor. Agora, Deus fica indignado com o sofrimento de Davi. Deus fica indignado. Tem coisa que deixa a gente indignado? Não tem. Tem reportagens que a gente lê, muitas vezes meu esposo, para me proteger, você vai ler nem repórter hoje. Você não. E não é uma relação abusiva, não, pelo contrário, protetiva. Não vai não. Tá bom. Mas depois eu volto um pouco atrás, quando ele permite. Aí eu vejo aqui a indignação de Deus. Após ouvir as demandas de Davi, o clamor angustiante de Davi. Então, a terra se abalou e tremeu. Uma oração. Uma exaltação. Ele começou exaltando ao Senhor. Depois ele orou. E ele relata que ele, na angústia dele, clamou a Deus. Deus ouviu. Deus, presta atenção, irmão, presta atenção em nome de Jesus. Atende para esta realidade. Deus se importa comigo e com você, viu? Deus se importa. E muitas coisas no reino espiritual estão acontecendo. A gente não consegue ver, que a gente é outra dimensão. A gente não consegue. Mas Deus está agindo. Nesta circunstância, nesta situação, tem a chancela divina. Deus está agindo. Aleluia. E não foi diferente com Davi. Sabe o que aconteceu? Após Davi clamar ao Senhor, enaltecer o Senhor e dizer: Senhor, estou angustiado. Os cordéis da morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto, encontrei tristeza. As cordas do inferno se sigiram, estavam de prontidão. Estavam focadas e determinadas. Pega ele. Então, a terra se abalou e tremeu. E os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto Deus se indignou. A Bíblia fala, irmãos, que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrível. Horrível. Aí no versículo 8 diz: do seu nariz subiu fumaça, e da sua boca saiu fogo que consumia. Carvões se acenderam dele. Olha para ele. Abaixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo dos seus pés. Deus é luz, né? E ele diz que nós somos a luz do mundo. E Deus é luz. O Senhor é luz. E a escuridão significa debaixo dos pés do nosso rei. Está aqui. E ele montou um querubim e voou. Deixa eu ver essa situação de perto. Vou dar uma voltinha. Montou um querubim e voou. Sim, voou sobre as asas do vento. Aleluia.
Aleluia. Ele falou: fez das trevas o seu lugar oculto. Vou ficar aqui no oculto. O pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus, os secretos de Deus, o esconderijo do Altíssimo, né? Como está lá no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Esse é o esconderijo do Altíssimo. Ele pega o querubim, vai voar, depois vai para a escuridão, depois vai para cima das nuvens. Pensa aí a turnê divina. Deus fez uma turnê, né? Fez das trevas o seu lugar oculto, o pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus. Ao resplendor da sua presença, as nuvens se espalharam e a saraiva é fogo, e as brasas de fogo. Aleluia! Aleluia! Aí o 13 diz: e o Senhor, não bastando, ele chega, tem as várias formas de Deus chegar, né? Deus chega em mansidão, ele chega na calmaria, Deus chega no fogo, dessa vez ele chegou chegando, né? E o Senhor trovejou nos céus. Eu tenho medo de trovão, eu tenho. E relâmpago não, mas de trovão tem. Pensa, né? Aí a Bíblia fala que o trovão é a voz de Deus, uma forma de Deus falar também. E o Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz e havia saraiva e brasas de fogo. E não foi o clamor de Davi, o servo de Deus. Foi o clamor de Davi. Aí vamos aqui, o 18 e 19 eu estou lembrando. Depois disso aí, trouxe-me para um lugar espaçoso. Livrou-me porque tinha prazer em mim. Aleluia. Ele trouxe-me para um lugar espaçoso. Não está naquele aperto? O mar vermelho na frente, os egípcios atrás, muro de um lado, muro do outro, você no meio daquele quadrado. E agora, Jesus? E agora? Menino, clama ao Senhor, o Senhor te livra da angústia, os cordéis da morte caem por terra, tá? Caem por terra e ele leva para um lugar espaçoso. Porque ele tem prazer em você, rapaz. Deus não fez, Jesus não mandou seu filho ao mundo para detonar a gente tudo, não. Deus mandou o seu filho ao mundo para nos salvar. Porque Deus enviou o seu filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. A gente fala de salvação, rapaz. A gente fala para tu clamar a Deus naquele momento de angústia. A gente fala da grandeza de Deus. A gente fala em quem você deve efetivamente confiar e apostar as suas fichas, ó, as tuas senhas. É no Senhor. É nele. Aleluia. Agora você precisa ter amigos aqui na terra, amigos de verdade. Você precisa ter conselheiros. Você precisa ter pessoas que você diz. E o Senhor lhe confirma, ele está contigo agora. Vai lá. É para esse tempo, necessário para esse tempo. É esse aqui que eu levantei. É essa aqui que eu levantei. É nesses termos. É assim, minha filha, é assim, meu filho. E dá tudo certo em nome de Jesus. Né? Recompensou-me, no versículo 20. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça e retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos. Deus te conhece. Eu não te conheço. Igual um louvor que eu gosto de cantar muitas vezes quando eu vou evangelizar, eu canto para muitas pessoas. Eu não conheço você, nem sei sua história. Se algum problema te assola agora, fale com Jesus, fale com Jesus. Eu não conheço você, não sei tua história. Mas se algum problema te assola agora, faz como Davi, fala com Jesus, ele muda as circunstâncias. Viu o louvor que eu cantei há pouco? Né? Ele vem para consertar, o que está errado ele coloca no lugar. Ele tem uma oficina que conserta crente, é uma oficina. Precisa de ajustes, precisa de reajustes, precisa de reapelos, precisa de manutenção.
manutenção. Tem muitos equipamentos aqui que nós utilizamos no dia a dia do trabalho do meu esposo. E muitas vezes eu vejo que tem que passar, tem que ir manutenção, só olhando. Ele dando manutenção, para que o equipamento tenha uma vida útil satisfatória. Ele dá manutenção. Tá? E a manutenção da nossa alma é a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que no final dos tempos os homens terão fome, não é de pão não, meu filho. E sede não é de água não, é pão de ouvir, é fome de ouvir a palavra de Deus e sede de beber da fonte da água da vida que é Cristo. É isto que o mundo está precisando. É isto. E não adianta todos merecendo não. Muitos todos merecendo porque ia levar de várias pessoas não. Porque isto também eu vejo a mão de Deus. Eu vejo a mão de Deus. Tá? Mas queria levado para a glória de Deus. Como este que falou o que mais elevado do mundo. Pronto. Do mundo. Qual é o segredo dele? Só eu queria. É a sabedoria que eu vejo na Bíblia. Vem de Deus. O meu QI elevado é de Deus. O sul-coreano. Tá? Então assim, e eu vou encerrar. No 27 ele diz assim, ó. Porque tu livrarás o povo aflito e abaterás os olhos altivos. Tem olhos altivos. Que olhando com indiferença, fazendo mau juízo de você, se achando. A Bíblia diz, a palavra do Senhor. Ele livrará o povo aflito e abaterá os olhos altivos. Desça do cavalo. Tem um trecho que fala: o homem não queria se render ao que Deus tinha determinado. Na mão, não foi, meu filho? Foi na mão, meu filho? Foi na mão, não foi? Que mandou? Teve que descer do cavalo para cumprir. Quando ele cumpriu o que Deus tinha determinado, ele foi livre daquela lepra. Mas ele desceu. Ele abate, ele exalta, né? Livra o povo aflito e abate os olhos altivos. No 18:30, eu vou um pouquinho para adiantar, o 30 diz: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos os que nele confiam. Ele é o nosso escudo, ele é a nossa fortaleza. Confie nele e descanse nele. Aleluia. No 28 e 29 diz: porque tu acenderás a minha candeia, o Senhor meu Deus alumiará as minhas trevas. Tem treva? Tem noite escura? Tem dificuldade? Tem. Mas a Bíblia diz que é o Senhor que alumia a nossa candeia, né? Acende a nossa candeia e alumia as nossas trevas. Nas trevas era como nós estávamos lá, no curso do mundo, fazendo todo o que o inimigo colocava. Éramos instrumentos ali do mal. Mas hoje o Senhor nos tirou das trevas, nos trouxe para a sua maravilhosa luz e diz: agora vai, dê fruto e o vosso fruto permaneça. Aleluia. Porque contigo eu entrei no meio do meu esquadrão, com o meu Deus eu salto uma muralha. Veja que vigor que o Senhor nos dá. Com o meu Deus eu salto uma muralha. E no versículo 30, ele diz, já li o 30, agora o 46. O Senhor vive. Isso é uma das minhas figurinhas que eu tenho, eu digo, ele vive. E se ele vive, eu posso crer ou não. O Senhor vive, e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja o Deus da minha salvação. Ele vive, irmãos. Talvez que não viva amanhã, depois de amanhã, ou daqui um pouco,
seja um parente, seja um amigo, seja um vizinho, seja uma celebridade que a gente vai ver aí na mídia. Irmãos, essa rápida trajetória. Mas a Bíblia diz que ele vive, né? E eu gosto do louvor que faz, ele vive, então eu posso crer no amanhã. Esse é o combustível que nos norteia. Mas mesmo assim, os cordéis da morte nos cercaram. As angústias do inferno, olha, elas sigiram, estavam sigidas, estavam focadas, determinadas. Elas estavam de prontidão. Mas Jesus chegou. Exaltado seja o Deus de toda a minha salvação. Aí o 49 diz assim: porque, ó Senhor, te louvarei entre as nações e cantarei louvores ao teu nome. É isto que nós fazemos agora. Quando eu estou aqui mostrando o rosto, mostrando, não deixa de ser algo privado, né? Particular, é meu biotipo, a minha veste, as palavras que o Senhor coloca na minha boca, não deixa de ser uma exposição. Só que eu venho da parte de Deus falar para as nações, porque é um mandamento bíblico. É um mandamento bíblico. Pelo que, ó Senhor, eu te louvarei entre as nações. Aleluia. E eu cantarei louvores ao teu nome. Foi o que eu fiz. Eu iniciei louvando, cantando louvores ao nome do Senhor. E eu estou encerrando, assegurando o que me imputa a Bíblia, o que me norteia a Bíblia, a base da minha convicção, dizendo: eu te louvarei entre as nações e cantarei louvores ao teu nome. É Ele que engrandece as vitórias do seu rei e usa de benignidade com o seu ungido, com Davi e com a sua posteridade para sempre. Aleluia. Davi já era rei. Davi estava ali dizendo assim: eu mesmo sendo rei, mas eu tenho que reconhecer que é Deus que engrandece as vitórias que eu tenho. Como rei, eu reconheço, eu sou rei aqui na terra, inclusive nomeado por Deus. Agora é Ele que peleja as minhas guerras. As vitórias que eu tenho, elas são oriundas, elas são advindas de Deus. Glória a Deus. Que você, espero sinceramente, que você seja alcançado por esta palavra, e que o Senhor faça maravilhas na tua vida. Levanta e resplandece. Está lá em Isaías 60. Levanta e resplandece, pois já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Deus te abençoe em nome de Jesus. Tragada foi a morte na vitória. Glória a Deus.